Bom dia, irmãs e irmãos, mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. E antes de começarmos o estudo, vamos uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. E o objetivo desse estudo é levar uma informação para uma irmã e irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Então, o estudo que eu faço desse livro aqui, o Evangelho, que é do Ramatiz, o Evangelho à Luz do Cosmo, do médium Círio Mais. Então é um livro de pergunta e resposta. O médium Círio Mais pergunta ao Ramatiz, Ramatiz responde. Então eu faço uma leitura, ou leituras de página ou páginas, e após essas leituras ou leituras eu faço um comentário, e depois uma prece final. Então vamos à leitura. Pergunta Ramatiz: sobre a vossa conceituação espiritual, quais os motivos que as religiões ainda aumentam a descrença dos homens, em vez de convertê-los à realidade eterna? Na intimidade de todos os movimentos religiosos entre os povos, sempre deve existir a mesma explicação iniciática, os mesmos postulados básicos. Isso deve ser fundamental, embora varie a simbologia e as interpretações, mais apropriadas aos costumes e às tradições de cada povo ou raça. Deus e a criação tem sido explicado sobre as concepções humanas mais sábias e avançadas da época. Isto é, são fundamentadas no melhor conhecimento da humanidade, capaz de melhor dar no melhor conhecimento à humanidade, capaz de melhor configurar o autor divino. Assim, na época de Moisés e da Gênese bíblica, a Terra ainda era considerada o centro do universo, e o Sol e a Lua e as estrelas eram astros incrustados no firmamento. Eram uma espécie de adornos festivos criados por Deus, apenas em razão da existência da humanidade terrena. Mas a criação bíblica do universo, plasmada em 6 dias, com Deus fatigado no 7º dia, só pode satisfazer e exigir respeito na época da sua concepção. Hoje, graças ao progresso científico e técnico, ela se esfarela sob crítica de um modesto aluno do 1º grau e se torna aberrativa como fundamento de qualquer conjunto religioso ou instituição espiritualista. Em consequência, as religiões se debilitam dia a dia ante a obstinação dos seus responsáveis e ainda conservarem e divulgarem postulados anacrônicos, supersticiosos e místicos que não resistem a mais de diminuta análise científica. O homem do século atômico reage, ironicamente, ante a concepção bíblica tradicional de um Deus antropomorfo, que pode se alegrar ou se aborrecer, premiar ou castigar, perdoar ou punir. Jamais crer numa divindade sumamente preocupada com os amigos e inimigos de certos povos, com adeptos simpáticos e submissos a religiões oficial, ou com rebeldes heréticos que são exilados para o inferno e a guisa de réis subversivos. Perdoe. Então,
vamos entender a narrativa do contexto desse texto, né? Sobre as religiões. Como nós já fizemos esses comentários, que as religiões, elas são assim, são importantes, mas o afastamento dela, né, ela consegue assim afastar as pessoas, porque ela não avança junto com a ciência. Então vamos entender uma coisa. Quando a gente fala que a doutrina espírita é uma filosofia, ciência e religião, é nesse contexto. Porque ela traz uma filosofia, ela apresenta fatos. Exemplo, o aborto. E aí a ciência vai provar que realmente existe aborto, né? Que aquele espírito foi morto. E a religião vai trazer a espiritualidade dizendo que nós não podemos matar ninguém. E como eu não vou matar ninguém? Em primeiro lugar, eu vou trabalhar no perdão, amando o próximo, sendo humilde, né? Fazendo caridades. Então, a espiritualidade está aí, que é trazida pela religião, né? O maior problema da humanidade é ela fazer esse casamento do seu lado da intelectualidade com a espiritualidade. Quando ela faz esse casamento, né, da espiritualidade e da intelectualidade, ela entende essa posição que é colocada sobre as religiões. Então, não tenho mais nada para falar sobre o texto, passo para a prece de encerramento. Antes de passar pela prece de encerramento, só queria fazer um comentário, né, que a próxima aula, próxima semana, continua o estudo falando sobre Deus, né? Então, assim, porque no livro que eu fazia antes, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né, de Allan Kardec, eu fazia sempre um capítulo por semana, mas agora não está dando para fazer, porque tem muita informação sobre Deus, então eu quero ir bem devagar, no máximo, para depois passar para os outros capítulos também, né? Aí nós vamos passando mediante a necessidade de informações. Então, até a próxima semana, né? Então vamos para a prece final. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, que o objetivo foi atingido de levar uma informação para uma irmã, um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão à irmã, ao irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.